Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua boa e grande misericórdia que tem estado conosco. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade, Jesus. Espírito Santo, é tão bom nós podemos estarmos aqui reunidos, Pai, para aprender da sua palavra, compartilhar do pão que sacia a nossa fome. Que o Espírito, Pai, abra a nossa cognição, abra a nossa mente, a nossa interpretação para podermos compreender sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor utilize da sua palavra nessa noite para nos conduzir até o teu reino, nos conduzir até a tua vontade. Que o teu nome, Jesus, seja glorificado e seja exaltado pelo poder do nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu quero dar 2 avisos antes aqui para vocês, que como nós temos bastante pessoas novas, talvez não estejam acostumados com o mesmo modelo. Então, basicamente, sempre depois da aula, eu vou encaminhar ali no grupo, né, o áudio junto com o documento da aula do dia, para vocês poderem utilizar esse documento, imprimirem, ou utilizar da forma como for melhor para vocês. E também, junto sempre com esse documento, vai ter algumas questões no final. Essas questões que tem no final, eu sempre peço para vocês tentarem fazer um esforço ali para responder elas e me enviarem uma foto ou por escrito, porque com isso vocês conseguem facilitar a memorização desse conteúdo. E um segundo aviso é que, caso vocês tenham dúvidas, não tem problema, vocês podem se manifestar. Eu só peço sempre que escreva ali no chat na hora. Eu tenho uma dúvida, que aí eu termino o bloco de informações da hora e abro espaço para pergunta, só para eu não me perder no momento. Tá bom? E é isso aí. Vamos lá falar a respeito da aula de hoje. Hoje nós estamos começando efetivamente a tratar a respeito do Novo Testamento. Na aula anterior nós falamos sobre uma introdução ao Novo Testamento, né, como o Novo Testamento foi escrito, qual a divisão dele, e quais os pormenores a respeito dele. Então agora nós vamos falar sobre a primeira divisão do Novo Testamento, que são os Evangelhos. Então, os Evangelhos, eles são a pura mensagem de Jesus. Nós temos 2 expressões para falar do Evangelho, que a primeira expressão que nós temos é chamada de querigma. Essa expressão ela significa mensagem, e a segunda palavra que nós temos é evangelium, que significa boas novas. Então, nós sempre costumamos falar sobre o querigma e evangelium, que são as boas novas, a mensagem de boas novas do Evangelho. Quando você fala evangelho, você está falando uma boa notícia, uma boa informação. E o Evangelho é isso, ele é a boa informação, é a boa notícia a respeito da salvação que Jesus veio nos conceder. Então, como é conhecido pela maior parte dos cristãos, nós temos 4 evangelhos, né? O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles formam um grupo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Essa expressão sinóticos significa que seguem uma mesma visão, seguem o mesmo caminho. Eles são sinóticos porque eles estão em conjunto em muitas coisas. Se você reparar entre o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber muitas semelhanças entre eles. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente, mas só queria dar essa introdução para vocês. Então, falando primeiro do Evangelho segundo Mateus, eu quero destacar para vocês mais uma vez, nós falamos isso na semana passada, mas eu quero reforçar aqui hoje que os evangelhos, na verdade a Bíblia como um todo, ela não está organizada em ordem cronológica. Ela está separada por tipo de literatura, pelo gênero literário. Então, o primeiro evangelho, em ordem cronológica, que teria sido escrito seria Marcos. Mas aqui nós vamos considerar a ordem como está na nossa Bíblia, que é a ordem por conteúdo, e não tem problema. É só para conhecimento de vocês. Então, o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele nos apresenta Jesus como o Messias prometido, como o Rei dos Judeus. Nenhum evangelho consegue falar tanto sobre o reino de Deus como o Evangelho de Mateus.
Então, o Evangelho de Mateus ele bate muito nessa tecla a respeito do reino de Deus, a respeito de como o reino de Deus se manifesta na Terra. E é importante nós entendermos isso para compreender a diferença dele com os outros. Então, Mateus, sendo o primeiro dos evangelhos, o primeiro desses 3 sinóticos, que fazem parte do mesmo conteúdo, ele vem para mostrar Jesus como o grande rei. Ele escreve focado no público judeu, ele escreve especificamente para os judeus, e ele quer mostrar que Jesus é o cumprimento do Messias, ele é o cumprimento daquele rei que viria para reinar sobre todos os judeus e todas as nações. E o grande ponto disso é nós entendermos depois a comparação um pouco mais para frente entre ele e os outros versículos, ele e os outros evangelhos. Falando sobre datação e autoria, aqui eu quero apresentar para vocês uma palavra que quando nós formos falar a respeito de evangelhos, vai ter muito essa palavra, na verdade, a respeito do Novo Testamento inteiro. É a palavra patrística. Essa palavra patrística, ela faz referência àqueles que são os pais da igreja. Isso é uma nomenclatura para fazer referência a Irineu, Timóteo e alguns outros pais da igreja que viveram próximo do ano 100 e 150 ali da igreja, e eles fizeram parte de toda a construção e formalização da igreja no seu início. A maior parte deles foram discípulos de Paulo, Pedro, João e continuaram, né, formando a igreja. Por isso nós chamamos eles de pais da igreja. Então, os pais da igreja, a patrística, eles nos informam que quem escreveu esse evangelho foi o próprio apóstolo Mateus. E provavelmente ele escreveu isso aqui cerca de 20 anos antes da destruição de Jerusalém. Então a destruição de Jerusalém acontece em 70 depois de Cristo. Isso aqui ele deve ter sido escrito entre 50 e 60 depois de Cristo, mais ou menos, pelo próprio apóstolo Mateus. Então, as divisões do Evangelho de Mateus, normalmente nós podemos fazer 3 divisões. A primeira que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, verso 16, que nos apresenta o nascimento e o início do ministério público de Jesus. Depois nós temos do capítulo 4, 17 ao 16, 28, o ministério público até a transfiguração no monte, que foi um evento marcante no ministério de Jesus. E por fim, a terceira divisão que nós temos, que é do capítulo 17 ao capítulo 28, nós temos desde a transfiguração até a morte e ressurreição de Jesus. E essas são as 3 divisões que nós podemos fazer de Mateus. Eu sempre gosto de relembrar o pessoal também, talvez porque tem muitos aqui iniciando agora, que vocês não precisam se atentar muito à questão dessas divisões, ou isso agora, porque tudo isso vai estar descrito para você poder estudar depois. Mas aqui o interessante é você conseguir ir adquirindo o conteúdo, né, que tem adicional a isso e prestando atenção em alguns detalhes que são muito importantes. Um desses detalhes que eu quero que vocês tenham em mente, isso aqui é uma coisa muito marcante no Evangelho de Mateus, é que nós falamos aqui no começo que Mateus ele escreve querendo mostrar que Jesus é o rei dos judeus. E nenhum rei pode ser rei se ele não tiver genealogia. Todo rei ele precisa ter uma genealogia que comprove a sua descendência. Só que como ele ia ser um rei dos judeus, ele precisava ter uma genealogia que comprovasse a ligação dele com o povo judeu. Por isso, quando Mateus escreve descrevendo a linhagem de Jesus, começando de Abraão, o pai da fé, e chegando até José, porque a intenção de Mateus é mostrar que Jesus ele era o rei dos judeus e que porque ele vinha de uma linhagem judaica já. Então esse é um evento marcante, é uma diferença do Evangelho de Mateus. Além disso, outros eventos importantes que nós temos é o Sermão do Monte, né, capítulo 5 ao 7, junto com as bem-aventuranças e os princípios do reino de Deus, que é o que rege todo o Evangelho de Mateus.
se você reparar a construção do Evangelho de Mateus, ela está sempre baseada nos princípios do reino de Deus. Então, quando nós falamos do Evangelho de Mateus, nós falamos do Evangelho do Reino, ou o Evangelho sobre o Rei dos Judeus. São os nomes mais comuns que nós temos a respeito disso. Sobre o gênero literário. Então, Mateus, todos os 4 evangelhos, eles têm um gênero literário exclusivo. Eles são um pouco diferentes do que apenas uma narrativa, do que apenas um dito, ou do que apenas um provérbio. Eles têm umas características muito fortes que nós vamos ver daqui a pouco, um pouco mais para frente. Indo para o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Marcos já é diferente do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus queria mostrar Jesus como rei dos judeus. Marcos, ele mostra Jesus como o servo sofredor. Ele mostra Jesus como aquele que veio para servir e se entregar no serviço aos homens. E um detalhe interessante de Marcos é que, como Marcos está falando de alguém que veio para servir, nenhum servo no primeiro século ou na época dos judeus, nenhum servo ele tinha genealogia. Ele era comprado e vendido no outro dia, ou ele era vendido e comprado em um outro, e assim por diante. Eles não se importavam com a genealogia de nenhum servo. Por isso, quando Marcos escreve, Marcos não coloca nenhuma genealogia de Jesus. O Marcos não diz que Jesus ele é um rei, não fala nada da linhagem dele. Marcos só quer apresentar o Jesus que veio para sofrer, que veio para servir aos homens. Um detalhe interessante que talvez seja desconhecido por muitos é que Marcos é o sobrenome, na verdade, de João Marcos. O João Marcos foi discípulo de Pedro. Então, quem escreve esse evangelho é esse homem chamado Marcos, que o seu nome completo é João Marcos. Só que ele era discípulo do apóstolo Pedro. Então, João Marcos não acompanhou esses eventos. Quem acompanhou foi o próprio Pedro. Então, pela tradição e pela patrística, pelos pais da igreja, nós sabemos que, na realidade, quem ditou esse evangelho foi o próprio Pedro. E o que significa que nós poderíamos tranquilamente considerar isso aqui como o evangelho segundo Pedro, que isso não teria problema nenhum. Mas nós não fazemos isso só pela questão da tradição da igreja, todos esses costumes. Mas foi o próprio apóstolo Pedro que fez parte de toda a descrição desse evangelho. Isso é um detalhe muito interessante. E em ordem cronológica, Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito e ser entregue aos homens na época. Falando sobre a datação e a autoria, então nós temos o próprio João Marcos como escritor, como autor, embora com a participação de Pedro, e provavelmente ele escreveu isso, sendo o primeiro dos escritos, primeiro dos evangelhos, em 50 depois de Cristo, mais ou menos ali. Um detalhe importante a respeito disso, então, é reforçar essa questão de que Marcos foi o primeiro a escrever. Então, é certeiro que ele tenha escrito ali em 50 depois de Cristo, e os outros evangelistas escreveram um pouco depois. Sobre as divisões do Evangelho de Marcos, nós podemos dividir em duas partes, as duas falando sobre o servir. Do capítulo 1 ao 10, ele se mostra servindo ao povo, e do capítulo 11 ao 16, ele mostra o servo, esse mesmo servo, Cristo, entregando a sua vida pelo povo. Então, do 1 ao 10, ele está servindo, e do 11 ao 16, ele está entregando sua vida em resgate desse povo. E é a divisão mais comum a respeito do Evangelho de Marcos. Falando sobre os pontos importantes, então o primeiro é a menção de que Marcos nos apresenta o homem que veio para servir. Ele mostra o servo de todos, aquele que veio para se entregar em favor de muitos. Ele apresenta Jesus com esse chamado de serviço, de servir. Ele apresenta Jesus com o chamado da redenção, aquele que se entrega, aquele que se doa pelo próximo. E também o outro detalhe que nós já citamos lá atrás, que é importante,
que Marcos não cita nenhuma genealogia, porque na mente do que ele está apresentando, ele quer mostrar que Jesus é um servo, e o servo, naturalmente, não teria nenhuma genealogia. Gênero literário, ele é igual a Mateus, então todos os evangelhos são iguais nesse quesito de interpretação. Então toda essa parte de interpretação nós vamos ver mais para o final. Evangelho segundo Lucas. Esse evangelho também é fabuloso, e embora tenha algumas teorias de que quando Lucas começa a escrever esse evangelho, ele ainda não tinha se convertido ao cristianismo, mas é apenas uma teoria, né? Não se há certeza disso, mas independente disso, existem alguns fatos muito relevantes no evangelho de Lucas. Lucas era um médico, né? Nós sabemos que Lucas era um médico, pelo que a Bíblia nos diz, e ele fez parte de um discipulado, podemos dizer assim, com o próprio apóstolo Paulo. Ele andou por muitos anos com o apóstolo Paulo, e nisso foi onde ele começou a aprender muito a respeito de Jesus, provavelmente depois de algum tempo indo a se dedicar a escrever esse evangelho. O evangelho de Lucas, ele é o evangelho que apresenta Jesus como o homem perfeito, onde nós chamamos o filho do homem normalmente. O detalhe interessante a respeito disso é você entender que o evangelho de Lucas é o evangelho mais humanista que nós temos. E humanista aqui não quer dizer de querer tornar Jesus longe de Deus, ou de falar que Jesus não é Deus, não tem nada a ver com isso. Mas é que Lucas apresenta Jesus como aquele que é um homem que nasceu, é um homem que surgiu e está fazendo várias coisas. Por exemplo, Lucas cita a descendência de Jesus, mas ele fala a descendência de Jesus a partir de Maria. E um detalhe é que ele fala de Maria e ele fala a partir de Adão. Vocês precisam lembrar que Mateus, ele falou seguindo por José e indo até Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. Então Abraão, naturalmente, é muito importante para os judeus. E José também era de uma linhagem judaica, então fazia todo sentido. Agora, quando Lucas está escrevendo, ele fala da linhagem de Maria e ele começa a caminhar até a linhagem desde Adão, mostrando que Jesus não era só descendente de Abraão, mas naturalmente era descendente de Adão, também aquele que tinha caído lá no Éden, caído no pecado no Éden. Então, Lucas nos apresenta um Jesus muito mais humano, podemos dizer assim. Tanto é que Lucas é o único que fala que quando Jesus está no Getsemane, Jesus ora ao Pai e Jesus pede que, se possível, fosse passado aquele cálice, mas pede para que fosse feita a vontade do Pai. Por que Lucas é o único que fala isso? Porque ele está falando do Jesus humano. Ele não está focando no Jesus Deus, ele está falando do Jesus humano, do Jesus que naquele momento estava com medo e que estava com tanto medo que Lucas diz que ele começa a suar sangue, algumas gotas de sangue. E justamente era só Lucas que podia falar sobre isso, porque Lucas era doutor, Lucas era médico, então ele tinha toda essa postura para narrar a respeito disso. Então esse detalhe a respeito do Evangelho de Lucas é muito, muito interessante para o nosso conhecimento. Sobre datação e autoria, então a patrística, os pais da igreja e a tradição nos informa que foi o próprio Lucas. Lucas, ele detalha, né, logo no começo do Evangelho, ele fala que ele está escrevendo para Teófilo. Teófilo provavelmente era um cristão ali do primeiro século, mas a palavra Teófilo significa amigo de Deus ou amado de Deus. E naturalmente o Evangelho de Lucas serve para todos nós, agora de uma forma muito maior do que Lucas talvez pensava. E ele detalha isso, e nós temos a certeza pela tradição e pela patrística que foi o próprio Lucas que escreveu. Um detalhe interessante é que ele escreveu ainda em língua grega, então ele escreveu alcançando um público muito maior, escreveu ali próximo do ano 60 depois de Cristo.
se nós fôssemos dividir o livro de Lucas, nós podemos fazê-lo em 4 partes. Então, do capítulo 1 ao 4:13, nós temos desde o nascimento até a tentação de Jesus. Do capítulo 4:14 até o 9:36, nós temos desde o período da tentação até a transfiguração de Jesus, que, como nós falamos também lá nos outros evangelhos, é um evento muito marcante. Do capítulo 9:37 ao 23:56, desde a transfiguração até o túmulo, até a morte de Jesus. E no capítulo 24, desde a ressurreição de Jesus até o período em que ele foi ascendido aos céus. E aí nós vamos descobrir na semana que vem a segunda tese, ou a segunda parte do Evangelho de Lucas, que é Atos, porque Lucas escreve tanto o seu primeiro tratado, que nós chamamos, que é o próprio Evangelho, e o segundo tratado, que seria o livro de Atos. Mas isso nós vamos ver na semana que vem. Alguns fatos importantes, então, para a gente reforçar aqui, é que ele escreveu a genealogia de Jesus como no sentido de ser um homem que precisava ser lembrado, mas ele começa falando de Adão e ele vai descendo a genealogia até chegar em Maria. Diferente de Mateus, que escreveu desde Abraão para chegar até José. Então, por isso que se você olhar a genealogia dos dois, você vai encontrar uma diferença ali, mas essa divergência está nisso, de que Mateus vai de Abraão até José, enquanto que Lucas vai de Adão até Maria, porque a visão dele de Jesus é a respeito do Jesus homem, e não do Jesus rei, como Mateus, e não da visão de Jesus servo, como Marcos, mas sim do Jesus homem. Um segundo detalhe importante é a oração do Getsemane, com suor de sangue, que foi uma coisa específica dele. A parábola do filho pródigo e da dracma perdida são exclusivas de Lucas também, você não encontra isso em nenhum outro evangelho. A conversa no caminho de Emaús, que nós até falamos no celulão, né, da última quarta-feira, é exclusiva de Lucas, também não está detalhado em nenhum outro evangelho. E Lucas também é a marcação de uma coisa muito importante, porque ele começa a ser um instrumento de Deus em questão cronológica, para o evangelho não ficar restrito aos judeus. Como ele escreve em grego koiné, ele naturalmente ampliou, né, o alcance do evangelho naquele período. Então, ao invés de ter apenas o evangelho aos judeus, restrito aos judeus, ele aumenta e expande esse alcance, alcançando agora os gregos também. Então foi um evento muito marcante naquele período. Em gênero literário, é igual aos outros também. Indo para o quarto e último evangelho, esse evangelho eu quero falar para vocês que é o evangelho mais marcante da Bíblia. De forma alguma que os outros sejam menores ou de uma importância menor, ou relevância menor, mas o Evangelho de João, a visão que ele tem a respeito de Jesus é muito mais violenta, é muito mais agressiva do que os outros. João, ele é chamado normalmente, né, o Evangelho de João é chamado de Evangelho Universal, porque Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, mas João, ele não diz para quem ele escreveu. Então é chamado de Evangelho Universal, porque se aplica a todas as pessoas. Só que João, ele tem uma visão diferente dos outros. Vamos reforçar novamente. Mateus tinha a visão de Jesus como rei. Marcos enxergava Jesus como aquele que veio para servir. Lucas enxergava Jesus como o filho do homem, aquele que veio para se entregar, o homem perfeito. Agora João, ele enxerga Jesus como nenhum dos outros três enxerga. João, ele enxerga Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, aquele que é o grande eu sou, aquele que é a própria revelação de Deus. Essa é a visão que João tem a respeito de Jesus. E isso fica muito evidente dentro do seu evangelho, porque
se você reparar e fazer o estudo dele minuciosamente, você vai perceber alguns detalhes muito interessantes. Por exemplo, João, ele cita 7 milagres dentro do seu evangelho. Jesus fez muitos milagres extremamente mais altos do que esses 7. Mas João escreve 7 porque ele queria que qualquer pessoa, ou qualquer judeu especificamente, que lesse isso, soubesse que se tratava do número perfeito. Porque quando o judeu via o número 7, ele sabia que isso tinha a ver com Deus. Então, João escreve 7 milagres para os judeus contarem e terem a consciência de que quem está fazendo esses milagres é o próprio Deus. Além disso, João escreve 7 citações de Jesus falando sobre o eu sou. Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em cada uma das vezes que Jesus falou eu sou, somaram a essas 7, porque a intenção de João era mostrar que ele era o eu sou, que era o nome de Deus no Antigo Testamento. Então ele queria, de todas as formas possíveis, mostrar a revelação de Deus quanto ao seu evangelho. Então ele buscava apresentar todos os sinais que fossem possíveis de que Jesus era o próprio Deus. Tanto que no começo do seu evangelho ele já começa dizendo que nada do que foi feito se fez sem Jesus. Jesus estava no começo, ele era o começo, ele é o verbo, e ele é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. E toda a descrição que ele faz tem uma mesma intenção de apresentar a cada um deles o próprio Deus encarnado. Então João tem uma visão totalmente diferente dos outros. Ela não é maior ou melhor, ela é diferente, mas ela é muito impactante dentro da nossa consciência como cristãos. Sobre datação e autoria, a patrística também, os pais da igreja e a tradição nos fazem compreender que foi o próprio João, e ele teria sido provavelmente o último a escrever, e escreveu também entre 50 e 70, mas provavelmente seria o último dos 4 a escrever o seu evangelho. Então, até porque ele foi o último dos discípulos, né, dos apóstolos, a sobreviver, chegando praticamente até o ano 100 depois de Cristo ali de vida. Então, ele escreveu esse evangelho ainda entre o ano 50 e 70, mas sendo o último deles. Outro detalhe importante a respeito do evangelho de João é que João escreve dentro do seu evangelho, aliás, o que João escreve no seu evangelho, apenas 10% ou até menos do que João escreve está dentro dos outros evangelhos. Ou seja, 90% do evangelho de João só está no evangelho de João. Você não encontra em Marcos, nem em Mateus, nem em Lucas. Você só encontra em João. E é exatamente a intenção dele de mostrar um outro ponto de vista a respeito de Jesus. Outro detalhe interessante, quando nós observamos isso, é que você pode perceber que João também não cita nenhuma genealogia a respeito de Jesus, por um princípio óbvio. Se ele enxerga Jesus como filho de Deus, como o próprio Deus que sempre existiu, ele entende que Deus não foi criado, Deus não teve um início de existência, Deus não teve um momento em que ele nasceu. Deus é Deus de eternidade em eternidade, então naturalmente ele não foi criado por ninguém, ele não tem genealogia, mas ele criou todas as coisas, que é a abertura do capítulo 1 de João. Então nós podemos dividir o evangelho de João também em 4 divisões. No capítulo 1 até o versículo 18 nós temos a introdução, que é exatamente essas palavras que ele fala sobre como Jesus chegou, como Jesus se manifestou entre os homens. Do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 12, verso 50, nós temos algumas manifestações sucessivas, bem ordenadas entre os judeus, os samaritanos e os galileus. A terceira divisão seria do capítulo 13 ao 19, onde nós temos a paixão e a morte de Cristo. E, por fim, do capítulo 20 ao 21, que nós temos a ressurreição de Jesus
e o epílogo final, que seria um lembrete ali do Evangelho. Alguns fatos importantes, dos mais importantes, então, desse livro, é o lembrete da criação, né, que toda a criação foi feita nele, no próprio Cristo, e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João faz questão de nos lembrar que Jesus é o verbo encarnado que fez parte da criação de todas as coisas. Além disso, então, aquelas 7 citações sobre eu sou, mostrando a relação de Jesus como o Senhor de todas as coisas, os 7 milagres que ele cita mostrando a perfeição que existia em Jesus, e também ele faz uma referência muito forte em relação ao sábado, né? Quando João escreve até alguns dos primeiros milagres ali no tanque de Betesda, uma das ordens que ele dá para o paralítico é exatamente dele carregar a cama, e aquele dia era um sábado. Então aquilo ocasiona na época uma discussão, e o resultado disso nos mostra que Jesus era Senhor também do sábado. Então foi uma das marcações que ficaram evidentes no Evangelho de João. Em questão de gênero literário, então ele se assegura igual aos outros evangelhos. Então ele tem a literatura exclusiva nessa forma dos evangelhos, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente aqui. Bom, então até aqui, pessoal, é a primeira parte, né, do nosso estudo a respeito dos evangelhos. Aqui nós falamos sobre os detalhes de cada um dos evangelhos e os pontos de cada um deles. Essa parte aqui é mais para gerar conhecimento para vocês, gerar esse entendimento entre a divisão de cada um deles. Mas agora, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a forma de interpretação de cada um deles. Os evangelhos, de uma forma geral, são interpretados da mesma forma, mas aqui nós vamos entender quais são os princípios que podem nos guiar na interpretação de cada um desses textos. Eu sei que normalmente as pessoas, quando veem que são vários princípios de interpretação, elas começam a pensar que parece que a leitura da Bíblia é uma leitura difícil, mas na realidade ela é como a leitura de qualquer outro livro, só que com o benefício de você ter o próprio Espírito Santo ao seu dispor. Então, o Espírito Santo, ele nos dá graça e sabedoria para a gente poder lidar com cada um desses desafios. E qualquer coisa nova, naturalmente, sempre vai exigir boa dedicação nossa para o conhecimento. Então, quando nós falamos dos evangelhos, nós precisamos entender, relembrando isso, que eles são a primeira parte do Novo Testamento, eles carregam a mensagem de boas novas da salvação, e os evangelhos, de uma forma geral, eles carregam uma mensagem narrativa, né? Por exemplo, você tem todos os 4 evangelistas ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 estão testemunhando a respeito de Jesus. Eles estão narrando coisas a respeito de Jesus. Então, nos evangelhos, você vai lidar com duas coisas. Ou você vai ter narrativas, que é, por exemplo, Mateus falando de Jesus, ele está narrando algo da vida de Jesus. Ou você tem o que nós chamamos de ditos, né? Ditos, citações, que são palavras do próprio Jesus falando em seu próprio nome. Então, são os 2 tipos de coisas que você vai ter. Inclusive, tem algumas Bíblias, não lembro agora algumas versões, mas eu lembro que tinha a Bíblia de Ministério Profético ou algo assim, que ela deixava as palavras de Jesus, os ditos, as citações, em letra vermelha, até para facilitar essa identificação. Mas tem várias Bíblias que também fazem isso. Mas então nós lidamos ou com um autor narrando a respeito de Jesus, ou o próprio Jesus falando a respeito de si mesmo. E um outro ponto que nós temos, que é comum, mas que a gente precisa tomar cuidado dentro do estudo dos evangelhos, são as parábolas, né? Jesus usou as parábolas, que nós chamamos de hipérboles, e tem alguns outros tipos. Jesus usou muito elas, principalmente para responder os fariseus. Então nós vamos precisar entender aqui juntos hoje como que nós podemos interpretar cada um desses tipos de literatura. Primeiro ponto sobre os evangelhos, então,
quando eu falo sobre o tipo de literatura que está nos evangelhos, eu costumo chamar isso de evangelhos mesmo, literatura dos evangelhos. Você pode chamar de narrativa, você pode chamar de ditos, mas eu chamo de evangelhos apenas para quesito de separação. Então, o que diferencia os evangelhos é exatamente esse ponto, você ter um autor narrando sobre ele, sobre Jesus, ou o próprio Jesus em algum momento falando a respeito de si mesmo. E isso significa que tudo que nós formos fazer a respeito dos evangelhos, nós vamos precisar claramente pensar em Cristo como a base. E o que seria pensar em Cristo como a base? O primeiro ponto disso é você pensar em Jesus dentro do seu contexto. Nós precisamos lembrar que Jesus vem de uma origem dos judeus, vem de uma origem judaica. Ele foi criado, entre aspas, criado dentro da religião judaica pelos seus pais ali, que eram judeus também. E naturalmente ele adquiriu essa cultura judaica e transmitiu isso a nós dentro ainda da cultura judaica. E então nós temos o desafio de entender o que Jesus estava falando dentro daquele contexto e trazer isso para o nosso dia a dia. Um exemplo prático disso, para vocês entenderem, para quem estava acompanhando ontem, por exemplo, a ministração, o texto ali de Mateus 6:21 que eu citei, sobre se teu olho for bom, todo teu corpo terá luz, ele era um dos provérbios citados, né? O verso 22, na verdade. Ele era um dos provérbios citados na época de Jesus. Mas para você saber que aquele era um provérbio citado na época de Jesus, você vai precisar ter acesso a algum dicionário ou um comentário judaico para você conseguir entender isso mais a fundo. A Bíblia já é suficiente para você sozinho chegar no mesmo ensinamento. Mas se você conseguir utilizar isso com um comentário judaico, isso vai facilitar muito o seu crescimento em relação à Bíblia. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, que caso algum de vocês queira, depois é só me chamar no privado, que eu tenho vários dicionários salvos aqui no PC de uma época que eu comprei lá atrás, então eu envio para vocês ali, para vocês poderem pesquisar conteúdo dentro dele e terem uma base maior de estudo nisso, tá? Tem muitos livros aqui que é legal para vocês conhecerem também. Fechando parênteses, então, quando nós falamos a respeito disso, a respeito de Jesus, a gente precisa considerar ele como base dentro desse entendimento. E também nós não podemos desprezar o contexto do evangelista. Por exemplo, nós falamos que Mateus escreveu para os judeus. Então, naturalmente, ele escreveu com uma linguagem que os judeus iriam compreender. Marcos escreve para os romanos. Então, Marcos vai colocar uma linguagem que os romanos iriam compreender. Lucas para os gregos. Então, ele também coloca numa linguagem que os gregos iriam compreender. E João não tem uma especificação nisso, mas nós sabemos que ele quer mostrar Jesus como Filho de Deus. Então, nós precisamos interpretar cada passagem à luz do que aquele autor, do que aquele evangelista queria trazer como mensagem. Por exemplo, nós temos esse detalhe sobre Mateus, que eu citei ali, e isso fica muito evidente quando nós falamos ali. Mateus, então, não coloca genealogia, ele coloca, aliás, genealogia indo de Abraão até José, porque ele quer mostrar Jesus como rei. E em todo o seu evangelho, ele fala sobre o reino de Deus. Marcos, como está escrevendo para os romanos, você precisa entender alguns detalhes. Por exemplo, como a cultura de Roma era uma cultura paganizada, eles adoravam vários deuses, eram politeístas, quando Marcos vem e apresenta Jesus como o servo sofredor, aquele que veio para sofrer e se entregar, ele cria um contraponto, ele cria um grande problema na mente dos romanos, porque os romanos estavam acostumados com deuses gigantescos que nunca se relacionavam com os homens. E agora Marcos diz que tem o Deus, e esse Deus é o soberano, mas ele vem, se faz homem e ele está servindo a humanidade. E ele ainda diz que esse homem, esse servo, não tem nenhuma genealogia, mas ele veio para servir a humanidade. Essa seria a forma como Marcos estava alcançando um público diferente. Lucas está escrevendo para os gregos,
os gregos sempre tiveram uma cultura que nós chamamos de helenismo, né? Eles sempre foram alguns pais da filosofia. Então eles eram muito do pensamento humano, que inclusive existia até uma seita filosófica na época que defendia isso, o gnosticismo. E cada um deles defendia essa ideia então da humanidade. E Lucas vem, escreve para os gregos, e ele escreve exatamente falando que Jesus é o Filho do Homem. Ele prova que Jesus veio lá desde Adão até chegar em Maria, e nasceu do nascimento virginal, através de um nascimento ali sobrenatural, por um milagre, mas ele mostra que Jesus é o Filho do Homem, que padece dores, padece sofrimentos, mas que ele é o Deus soberano. Então Lucas está alcançando, através do Evangelho, os gregos que não tinham essa compreensão. Da mesma forma João, só que com alcance maior por não separar especificamente. E cada um dos evangelhos, eles apresentam uma visão diferente de Jesus. Então eu gosto muito de pensar nisso, por exemplo, quando você observa qualquer item, né? Se você pensar, por um exemplo, num potinho desse aqui, a gente estiver olhando para a câmera e puder observar isso, quando você está pensando num potinho desse aqui, por um exemplo, você está olhando para um lado dele e você tem certeza de que esse lado é o certo. Só que o lado que eu estou olhando não tem nada escrito. O lado que eu estou olhando aqui não tem nada escrito nele. Então, você pode estar olhando o mesmo pote, mas cada um com um pedaço dessa visão diferente. Os evangelhos, eles são isso. Cada evangelho é um pedaço do caráter de Deus manifestado. Você vê como Deus foi bondoso, porque Deus, para alcançar os romanos, usou Marcos, para alcançar os gregos, usou Lucas, e para alcançar o evangelho como um todo, usou várias pessoas, tradutores e outros pregadores, até chegar o evangelho a nós. Então essa graça de Deus não fez com que nenhum evangelho lutasse um contra o outro. Eles não são divergentes, mas eles são convergentes e complementares. Então os 4 evangelhos juntos revelam o caráter sobrenatural de Deus. Isso é tão verdadeiro dentro do nosso entendimento, que se você observar, por um exemplo, no momento em que Ezequiel está profetizando lá no Antigo Testamento, Ezequiel faz um anúncio de que quando ele está vendo o rosto dos querubins, ele fala que os querubins têm 4 rostos e que cada um está de um lado. Ele fala que o rosto de um era o rosto de um leão, o rosto do outro seria um rosto de um boi, o terceiro teria o rosto de homem e o quarto teria o rosto de águia. É uma imagem um pouco estranha, né? Para mim é meio difícil eu conseguir pensar nisso em conjunto ali. Mas de um lado, quer dizer, tem o rosto de um leão, do outro lado tem o rosto de um boi, do outro de um homem e do outro de uma águia. E aquilo parece meio solto, parece que não tem sentido ali. Mas quando surgiram os 4 evangelhos, nós entendemos a revelação de Deus como um todo. Porque, na verdade, os querubins estavam anunciando os 4 evangelhos. Porque nós consideramos que o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Então ele é o evangelho do rei. E como rei sempre foi anunciado a imagem de um leão. Então de um lado nós temos o rosto de um leão, do outro lado nós temos o rosto de um boi, que sempre foi o sentido, sempre teve o significado, né, o símbolo de alguém que veio para sofrer e que veio para se entregar. Né? Naturalmente, sempre dentro das culturas, o boi teve esse símbolo. E quando ele mostra que o querubim, em um lado dos seus rostos, tinha o rosto de boi, ele estava anunciando o evangelho de Marcos, aquele que veio para sofrer. O terceiro, ele mostra um rosto de homem, que é o evangelho de Lucas, que fala sobre o Jesus homem, o Jesus que tem medo, o Jesus que está suando sangue porque está pensando que vai passar um grande desafio. E por fim, ele mostra o quarto rosto do querubim, era um rosto de águia, e a águia tem por característica voar alto, ela fica longe dos homens porque ela está nos céus, que era exatamente o símbolo de Deus, o Deus que está acima, ele é soberano, ele é sobrenatural, ele é acima dos homens, e é o que João nos apresenta no seu evangelho. Então toda a criação, ela leva o nosso entendimento até chegar em Jesus.
toda a criação ela revela o caráter do seu Criador. E essa é a intenção de Deus até através dos querubins, é apresentar o próprio Cristo. Então, eles não são divergentes, mas eles complementam-se dentro do seu escopo geral. E é importante nós entendermos, então, alguns princípios para interpretar cada um deles. Para quem está desde o começo nessas aulas, ou para quem já repôs as 3 primeiras aulas, pelo menos, você vai ter visto uma parte que falava sobre exegese e hermenêutica, né? Que a exegese era você ter a interpretação do texto no seu sentido original, e a hermenêutica era você ter a aplicação do texto para os dias de hoje. Então, aqueles princípios são o que vão nos guiar para a gente conseguir interpretar da maneira correta. Mas, mesmo assim, eu adicionei aqui alguns princípios que são importantes para o entendimento geral a respeito dos evangelhos. O primeiro deles, então, é que quando você está lendo os evangelhos, você precisa identificar o contexto geral da passagem. Eu sei que nós, que já viemos normalmente de um contexto pentecostal e tudo isso, não tem problema nenhum, mas nós temos alguns costumes que às vezes nos atrapalham no estudo da Bíblia. Um deles é aquela ideia da gente pegar a Bíblia e querer abrir um texto. Quando nós fazemos isso, meio que usando a Bíblia como uma caixinha de promessa, que você abre ali e pega uma, o grande problema que você cria é que você lê só um versículo, ou 2 versículos, 3 versículos, e você não respeita o contexto daquela passagem. Então você precisa sempre, quando for estudar a Bíblia, não lê-la apenas, mas quando você for estudar ela, estudar o texto a fundo, você lê todo o capítulo, e o capítulo que vem antes, e o capítulo que vem depois. Dessa forma você vai conseguir entender aonde que essa passagem está localizada, o que veio antes, o que veio depois, e o que Jesus queria dizer. O segundo ponto que você precisa considerar é quem era o público-alvo do evangelista, ou do autor. Então, se você está lendo o Evangelho de Marcos, você sabe que o público-alvo, como nós já falamos ali, eram os romanos, era alcançar os habitantes da cidade de Roma naquele período. Então você sabe que naturalmente vai ter algumas características voltadas para isso, voltadas para mostrar Jesus como servo sofredor, diferente dos outros deuses. Então ele vai ter essas características à parte. Um terceiro ponto é identificar o contexto cultural da passagem. Então aqui é onde eu falo que é importante você ter acesso a um dicionário judaico, um comentário judaico do Novo Testamento, porque isso aqui vai ajudar muito você a compreender a relação que existe dentro de cada texto. Por um exemplo, quando nós lemos Jesus falando sobre, em Mateus 24, por exemplo, a parábola das 10 virgens, nós achamos um pouco estranho. 10 virgens, aí tem uma noiva, aí tem um noivo, aí estão esperando, estão com uma lamparina, ouve um barulho. São coisas meio estranhas se você parar para refletir. Mas são estranhas para nós, brasileiros. Elas são estranhas para nós, que estamos aqui vivendo 2021. Porque no primeiro século da igreja, para eles era comum. Era uma coisa natural para eles. Eles não tinham dificuldade em interpretar nada disso, porque eles viveram aquilo. Mas como nós não vivemos aquilo, nós precisamos de ferramentas que nos façam entender o que Jesus queria dizer naquela época e como nós podemos aplicar isso nos dias de hoje. Então, essas ferramentas como comentários judaicos e comentários culturais, ou comentários históricos também, tem várias opções, eles são ferramentas para nós podermos crescer e ter um entendimento melhor de toda a Escritura. Um quarto ponto é utilizar uma ferramenta bíblica de textos paralelos. Essa ferramenta bíblica, você já deve ter percebido, quando você está lendo um texto, dos evangelhos principalmente, se você pegar ali, por exemplo, Mateus 7, quando você lê logo no começo da passagem, lá embaixo vai ter um parênteses e vai aparecer o texto de Lucas ou o texto de Marcos. Esses textos que aparecem ali são referências a textos paralelos nos outros evangelhos.
Então, é importante você pegar a sua Bíblia e quando você vai ler um texto, você vê se tem esse mesmo texto em outros evangelhos. Então, se está lendo Mateus, você descobrir se tem esse mesmo texto em Marcos, ou em Lucas, ou em João. Só que você tem duas opções. Você pode ler todos os evangelhos, todos, e tentar decorar cada parte para você se aproximar e saber. Ou você pode usar essa ferramenta que, se você está lendo Mateus capítulo 1, você vê as referências logo no começo do capítulo. Ele vai dizer a referência para você se tem esse mesmo texto em outros locais dos evangelhos. Isso é uma ferramenta muito boa para estudo. E está à disposição em toda a Bíblia. Né? É importante a gente destacar que, no caso dos evangelhos, para quem lembra da aula sobre a literatura narrativa, quando nós falamos de Gênesis, Gênesis até Deuteronômio, lá no começo do Antigo Testamento, nós falamos sobre narrativas. E as narrativas do Antigo Testamento, nós sempre comentávamos que elas não devem ser seguidas como exemplo. Abraão foi um cara muito bom, cheio de Deus, amigo de Deus, pai da fé, mas ele não é o nosso exemplo supremo. Ele pode ter uma boa ação que sirva como exemplo, mas a vida dele como um todo não é um exemplo. A mesma coisa com Moisés, com todos os homens. Agora, quando nós vemos no Novo Testamento as narrativas a respeito da vida de Jesus, Jesus sim, ele é o exemplo para nós. Então Jesus, ele não é apenas o cara que você deve olhar e falar, não, é um exemplo legal, eu vou seguir só isso aqui e o resto não. Todo o caráter, toda a formação, toda a visão, toda a vida de Jesus, em todos os sentidos, deve ser trazida como exemplo para cada um de nós dentro do cristianismo. E um último princípio importante é de tomar cuidado para não alegorizar as passagens, mas sim compreendê-las no seu sentido original. Esse alegorizar que eu quero dizer é você pegar uma passagem que tem um símbolo muito claro, por um exemplo, o próprio texto de Mateus 6, você pegar um texto que está falando, por exemplo, sobre o olho, sobre o olhar, sobre luz nos olhos, e você dá um significado totalmente aleatório para aquilo, diferente do que o texto está falando. Você falar aquilo sobre janelas da alma, ou algumas outras coisas que não estão no texto. Então nós precisamos ter um entendimento de que o que está no texto deve ser interpretado de forma literal, exatamente o que está aquilo ali, a menos, é claro, que o próprio sentido do texto nos mostre que precisamos interpretar de outra forma. Com isso aqui você resolve 95% do problema nas interpretações. Mas por fim, já estou quase encerrando aqui, mas eu quero compartilhar com vocês também a interpretação das parábolas dos evangelhos. As parábolas são normalmente o principal problema que existe nos evangelhos, porque as parábolas é o que vai dizer para cada um de nós se você está interpretando de uma forma correta ou não. Então as parábolas, elas têm uma característica parecida com provérbios lá do Antigo Testamento. Só que, diferente de provérbios, no caso do Novo Testamento você tem histórias longas. Né? Provérbios, por exemplo, ele fala uma frase pequena e ele já dá um ensinamento. Então ele diz, a alma generosa prosperará. Pô, e ponto, acabou. Mas aquele que retém, dele também será retido. Pronto, acabou. É só uma frase pequena. No caso do Novo Testamento, o que nós temos é Jesus vindo e citando uma parábola, uma história grande, na maior parte das vezes, que ele contaria talvez em 3, 4 minutos ali, e para dar uma conclusão. Então, quando você lê a parábola, a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: eu entendi o que essa parábola quer dizer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se você entendeu a dissolução, a resolução daquela parábola, a conclusão que ela queria dar. E para isso nós temos alguns princípios que são importantes. O primeiro destaque aqui é que tudo que nós falamos até aqui antes ali, sobre todos aqueles 6 princípios, eles vão servir também para as parábolas. Mas além daqueles 6 princípios, tem mais 2 que é importante nós adicionarmos aqui nas parábolas. O primeiro cuidado que nós precisamos ter nas parábolas
é de não atribuir símbolos ou alegorias que não estão sendo demonstradas no texto, mas sim focar no final, no significado final delas. Isso aqui, para deixar mais claro, por um exemplo, várias vezes você vê as pessoas, por exemplo, falando sobre a parábola do bom samaritano, usar ela como exemplo, na parábola do bom samaritano, e aplicando um significado ao azeite que o samaritano estava carregando, né? Ou aplicando um significado sobre a hospedaria em que ele deixou aquele homem que estava machucado. Só que o foco da parábola não é esse. O foco da parábola não está na hospedaria, não está nem no samaritano direito, muito menos no azeite. Então, esses pontos não precisam ser tratados. Você não precisa aplicar o azeite como unção, a hospedaria como igreja, ou pensar em coisas assim. Não é essa a intenção da parábola. A intenção da parábola é uma outra, que nós já vamos ver na frente, mas nós precisamos cuidar em não atribuir símbolos que não estão ali no texto. Se Jesus pegou e citou, olha, e esse azeite que ele estava carregando é um símbolo de unção, perfeito, Jesus já nos deu a revelação. Mas se Jesus não deu essa revelação, então o azeite vai ser apenas azeite. E nós não precisamos ter problema com isso. Um segundo cuidado é de nós não formularmos doutrinas com base apenas nas parábolas. Então você não pode pegar só uma parábola e tentar falar de uma doutrina bíblica em cima dela, mas você precisa pegar todos os textos da Escritura e analisar eles em conjunto. Dessa forma você consegue ter uma boa interpretação também das parábolas. Eu quero rapidamente aqui pegar duas parábolas, uma delas é a própria do bom samaritano, mas eu quero pegar também a do rico e Lázaro, que é uma parábola bem conhecida, para nós termos o ensinamento. Então, bom, de uma forma geral, eu acredito que quase todos nós aqui, ou se não todos, devem conhecer a parábola do rico e Lázaro. Então, o homem rico é um homem que se vestia de púrpura, um linho finíssimo. Ele todos os dias se alimentava muito bem, era extravagante. E em contrapartida, tinha um mendigo chamado Lázaro, que ali estava uma ironia de Jesus, porque Lázaro era uma tradução para um homem que era um homem considerado lazarento, um homem sem valor dentro da sociedade, pelo que eles chamavam. E esse homem estava cheio de chagas, cheio de machucados, à porta daquele rico. E a Bíblia diz que ele queria se alimentar pelo menos das migalhas que caíam da mesa, mas nem isso ele conseguia. Ao mesmo tempo, tinha alguns cães que se alimentavam das chagas, que começavam a lamber as chagas daquele homem chamado Lázaro. E um dia, quando Lázaro morre, os anjos de Deus vêm e levam ele para o seio de Abraão, uma ideia de paraíso, pelo que nos parece. E o rico também morre, só que quando ele morre, ele foi sepultado e ele é levado para o inferno. Lá ele ergue os olhos e começa a estar em tormento e começa a ver que Lázaro estava no seio de Abraão e começa a pedir que haja misericórdia dele e a parábola continua. Eu vou tratar até aqui pela questão do tempo, mas essa parábola é bem conhecida, né? Ela está em Lucas 16, 19 ao 31. Quando você lê essa parábola, você pode ter muitas ideias. Você pode pensar que ali é uma referência de como vai ser a visão do céu ou a visão do inferno. Só que esses princípios de pensamento a respeito do céu ou inferno, baseado na parábola, seriam muito, muito longe da realidade. Porque seria extremamente terrível se você estivesse num lugar confortável enxergando quem está sendo condenado. Seria uma sensação estranha. Então não parece ser a realidade que a Bíblia nos ensina. Mas então a gente precisa pensar o seguinte: aplicando aqueles princípios que nós falamos ali atrás, como que nós podemos interpretar essa parábola da forma correta? Primeiro ponto é nós pegarmos e entendermos o contexto da parábola. Então, se você lê só o texto da parábola, você vai ter dificuldade de entender o que Jesus está falando. Mas se você lê pelo menos uns 10 versículos antes, você vai ver que Jesus fala sobre os fariseus. E em Lucas 16, 14 e 15, Jesus diz o seguinte: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele.
E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Olha só que interessante. Jesus fala, dos fariseus, fala que eles eram avarentos. E avarentos, no significado bíblico, é o oposto de generoso. É aquele que acumula para si próprio, acumula bens e riqueza para si próprio. E depois que Jesus fala isso, ele conta agora essa parábola. E nessa parábola, por um acaso, tinha um rico que era avarento, que ele sabia que tinha um mendigo que ficava à sua porta, mas ele nunca quis repartir nenhum pão, ele nunca quis repartir nem um pouco da comida da sua mesa, nem mesmo as migalhas. Mas ele sempre viveu de uma forma avarenta, sempre viveu com roupas, linho finíssimo, linho da melhor qualidade, roupas da melhor qualidade, se alimentando em abastança, sem querer ser generoso com os outros, mas sendo avarento e acumulando para si próprio. E Jesus diz que esse rico, primeiro Lázaro foi levado para o seio de Abraão, quando morre sem nem ser sepultado, mas o rico ele é sepultado, provavelmente no funeral que seria muito lindo, mas depois disso ele vai lá e é levado para o inferno, para o Hades ali que nós vemos na passagem. Então o que Jesus queria dizer através disso? Bom, primeiro Jesus queria dar uma mensagem muito clara para aqueles fariseus. Jesus queria dizer o seguinte: um mendigo que não possua nenhum dos bens que vocês têm, ele pode ser pobre, ele pode não ter o que comer, ele pode estar totalmente ferido, enfermo, ter cães lambendo as suas feridas, mas ele pode entrar no reino dos céus. Ele pode não ter nada nesse mundo, mas ele pode entrar no reino dos céus. E a segunda coisa que Jesus queria dizer era que poderia ter alguém rico, não apenas rico, mas avarento, que acumula coisas para si, que acumula bens para si mesmo, e mesmo assim ele seria condenado ao inferno. Ele podia ter todas as riquezas, ter comida em abastança, ter as melhores vestes, ele poderia todo dia ter da alimentação mais top possível, ele poderia ter um sepultamento inigualável, mas mesmo assim ele poderia ser condenado ao inferno. Então, essa realidade que Jesus disse da parábola, nós poderíamos tirar alguns outros ensinamentos, mas esses dois ensinamentos são os mais simples e mais práticos da parábola. Então você não precisa atribuir nenhum significado oculto ou alguma coisa mágica na parábola, simbólico, algo assim. A parábola tem uma mensagem muito forte e em resposta à indagação dos fariseus. Então, Jesus quis dizer que um mendigo poderia ser salvo e que um rico avarento poderia ser condenado. E duas coisas que Jesus não quis dizer, e normalmente as pessoas interpretam, a primeira delas é que Jesus não quis dizer que todos os pobres serão salvos. Então não significa que se você vender tudo que você tem e morar na rua e arrumar umas chagas ou se machucar, você vai ser salvo. Porque ali é uma parábola que é só um exemplo, é só uma história que Jesus está contando para ilustrar uma mensagem para os fariseus. Ele não quer dizer que todos os pobres serão salvos e nem que todos os ricos serão condenados, mas ele quer dizer apenas que mesmo que alguém não tenha nada nesse mundo, ele pode herdar a salvação. Mesmo que alguém tenha tudo nesse mundo, se o seu coração estiver posto no lugar errado, ele pode ser condenado ao inferno. E na segunda parábola, bem rapidamente aqui, eu nem vou ler ela, só quero tratar da interpretação dela, que é a parábola do bom samaritano, Lucas 10, do 25 ao 37. Nós temos um grande X da questão. Normalmente, talvez vocês aqui já ouviram em algum momento alguém pregar esse texto e falar sobre Jesus ter descido dos céus e ele ter sido aquele bom samaritano que caminhou e que nos encontrou perdido, caído ali. E por mais que isso seja uma realidade, não é o que a parábola quer tratar. Normalmente a gente gosta de usar essas parábolas para fazer pregações assim, mas não é o X da questão, não é o que a parábola quer dizer. A parábola está fazendo menção, na verdade, de uma coisa muito mais profunda. Se você ler o primeiro verso da parábola, ele diz assim: se levantou um doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você a lê? Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do bom samaritano para explicar quem seria o próximo. E olha que interessante, Jesus encerra perguntando, né? Jesus encerra a parábola perguntando para ele: depois dessa parábola que eu te contei, você é um doutor da lei. Jesus olha para ele e diz: quem você diz que seria desses três, entre o sacerdote e o levita, ou o bom samaritano, quem seria o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o próprio doutor da lei responde: seria aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, qual que era a intenção de Jesus nos ensinar através dessa parábola? Primeiro era responder a esse doutor da lei de que ele poderia ser um sacerdote, ele poderia ser um levita, ele poderia ser um doutor da lei, um escriba, um fariseu, um saduceu, ele poderia ser César, o imperador romano, e ele não entender e ele não compreender o poder de saber quem é o seu próximo. Ele poderia ter muito conhecimento da lei, ser um doutor da lei e não saber quem era o seu próximo. O segundo detalhe que Jesus ensina é que o próximo pode ser alguém inesperado. Quando Jesus fala que foi um samaritano, naquele momento, nós não conseguimos ter noção disso porque nós somos brasileiros, mas um judeu ouvindo aquilo, ele ficaria muito bravo. Ele ficaria muito bravo, porque o samaritano, para ele, era a pior raça possível. Para ele, o samaritano era uma pessoa imunda, ele não ia ter contato com o samaritano. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, pessoal, entenda o seguinte, pode ser aquele pior, aquele que é o inesperado, aquele que você jamais esperaria que seria uma pessoa que lhe abençoaria, ou que seria o próximo. Mas é exatamente ele que entendeu o que era ter íntima compaixão, o que era demonstrar o amor ao próximo. Então, naquele momento, Jesus quebrou o doutor da lei com aquela palavra. E um terceiro detalhe que Jesus ensina é que o próximo, ele é todo aquele que precisa da nossa ajuda, e não apenas aqueles que nós entendemos que merece ela. Então o próximo não é quem eu digo, poxa, ele merece a minha ajuda, né? Vou ajudar ele. Não, mas sim aquele que precisa da nossa ajuda. Então essas três coisas são as coisas mais básicas que Jesus quis dizer nessa parábola. Mas se você tentar colocar fundos proféticos ou simbólicos nela, você pode querer dizer coisas que não estão no texto. Por exemplo, duas coisas que Jesus não quis dizer, mas que normalmente as pessoas falam muito sobre isso. A primeira delas é que você precisa andar com azeite na sua bolsa. Várias vezes as pessoas falavam: poxa, aquele bom samaritano estava com azeite ali. E quantas pessoas que deveriam ajudar os caídos, mas estão andando sem azeite. Não tem nenhuma recomendação disso na parábola. Por mais que eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas a parábola não está falando sobre isso. Então, isso não faz parte do estudo ou da interpretação dela. E uma segunda coisa que Jesus também não quis dizer é que todos os sacerdotes ou levitas, seja para eles ou no nosso tempo, todos os pastores, todos os músicos, todos os que servem a Deus ou todos os que são religiosos, são maus. Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer que teve um sacerdote, teve um levita que eles erraram, porque nem eles entenderam quem era o próximo na maneira correta da sua interpretação. Então, esses são os pontos marcantes que Jesus mostrou através dessas parábolas. E aos poucos, compreendendo essas realidades, nós podemos chegar a ter uma interpretação mais correta de cada um desses textos. Por hoje é isso. Eu espero que isso tenha agregado bastante conhecimento não só teórico, mas prático na vida de vocês. E logo na sequência eu vou mandar ali no grupo esse documento. Eu peço que vocês estudem, olhem com calma. Se tiverem qualquer dúvida, podem se manifestar também no grupo ou no privado. E também quero abrir aqui a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser comentar aqui, fiquem à vontade, por favor. Se não tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar: olha, não tenho dúvida. Eu terminei de ler João hoje, porque
que devido ao amadurecimento, assim, né, tempo de conversão, a gente hoje lê e entende de forma diferente quando eu li antes. E eu achei, assim, que ele resume bastante, né? Ele não se detém nos detalhes, né? Sobre a morte, a ressurreição, sim, mas sobre os milagres, sobre tudo que os outros contam. E eu estou me preparando para ler os 4 evangelhos reunidos do João Calharim. Vamos ver se eu vou conseguir entender. Isso é muito bom. Quando você lê eles reunidos, você tem uma visão não só a respeito de Jesus, mas a respeito de toda a Bíblia de uma forma muito mais unificada e muito mais clara. Porque se você lê principalmente, né, por mais que seja difícil no método, você lê de forma cronológica, mas quando você lê eles em ordem cronológica, o milagre, né, se torna ainda maior, porque você descobre, por exemplo, que uma mesma rua que Jesus passa, ele não cura só um cego, ele cura 2 a 3 cegos em uma mesma rua que ele passa. Só que como nós lemos os evangelhos separados, isso não fica muito claro para nós. Mas quando você lê ele em ordem cronológica, ou eles reunidos, você vê que os milagres eram ainda maiores do que nós pensamos. Né? E é isso aí. Pessoal, mais alguém? Se manifestem aí. Odirene, Célio, Jéssica, Eliandro, Márcia, Renata, Guilherme. Hoje para mim tá tranquilo, sem dúvida. Perfeito. Explica super bem. Perfeito. Restante da galera. Por enquanto, não tenho dúvida. Perfeito. Hoje eu mandei o texto justamente de Lucas dessa parte hoje para Rafa. Não sei se ela comentou contigo, deve ter comentado ou não. Não, pior que não. E sobre o rico e o Lázaro, sabe, que nós estávamos comentando esses dias. Então hoje acabou minhas dúvidas. Obrigada. Ó, Márcia, eu confesso pra você que acho que é confirmação isso, porque, porque ela não comentou comigo. Vou até perguntar pra ela depois agora. Bom, é isso aí então, galera. Como vocês estão aquados hoje, então vamos lá. Quero agradecer a vocês por esse momento. Né? É sempre muito bom nós estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus e que isso aqui, como eu sempre falo para vocês, não armazene isso para você, mas pegue isso aqui, compartilhe com os outros. Tem 2 coisas que são muito verdadeiras de forma prática. Né? A primeira delas é que qualquer conhecimento que seja guardado para você é um conhecimento morto. Ele não tem valor, porque ele precisa se tornar algo vívido. E o segundo é que sempre que você ensina alguém, você aprende 2 vezes. Porque eu cansei no começo, quando estava começando a ministrar, eu ficar pregando para mim mesmo umas 10, 15 vezes só para eu memorizar o conteúdo. Ou eu pregar para o meu irmão, para outras pessoas, assim, com a intenção de memorizar. Então isso ajuda muito. Então compartilhem isso, peguem isso e compartilhem com todos quanto vocês puderem aí, que vai ser uma benção. Tá bom? Vamos orar ao Senhor em agradecimento a Ele por mais essa oportunidade e estaremos encerrando. Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos alcançou com tua misericórdia, com o poder do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor manifestou mais uma vez a tua graça salvadora. Mais uma vez, o Senhor nos deu uma oportunidade de comunhão e revelação do teu caráter, do seu reino. Eu quero te agradecer porque isso nos ensina, Pai, que o Senhor se revela de muitas formas, que tantas quantas nós podemos compreender. Assim como o Senhor usou cada um dos evangelistas para se revelar de uma forma, nós pedimos que se revele também a nós continuamente pela sua palavra. Que teu Espírito mantenha isso, Deus, guardado em nosso coração, guardado
dentro do nosso ser para que o teu nome possa ser glorificado. Abençoa a cada um dos que estiveram aqui, aqueles, Deus, que não puderam estar, que o Senhor os alcance também com graça, misericórdia e poder que vem do alto. Que teu nome continue sendo exaltado em cada um desses atos pelo poder do nome de Jesus. Amém, galera. Amém. Pessoal, Amém. muito obrigado aí por esse tempo de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição lá, tá bom? Amém, pastor. Deus abençoe vocês, um grande abraço e uma ótima semana. Amém, gente. Fique com Deus.